Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Romanos capítulo 10, para a gente trabalhar aí com o primeiro texto. Romanos capítulo 10, verso 17. Você achou? Diz assim a palavra de Deus, Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Vamos repetir todos juntos? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Talvez em algumas versões esteja escrito assim: a fé vem do ouvir e o ouvir pela palavra. Quantas versões estão assim? A versão corrigida traz essa versão. Pastor, por que essa diferença? Porque quando a versão corrigida ela passou por uma atualização, então a comissão de tradução dos tradutores, eles têm em mãos assim, vários manuscritos. Então eles entendem que os melhores manuscritos do Novo Testamento que eles têm em mãos são aqueles mais antigos, do IV século, por exemplo. Então muitas vezes eles optam pelos manuscritos mais antigos. Então os manuscritos que nós temos hoje são cópia das cópias. Então os manuscritos mais recentes vinha escrito ouvir e ouvir pela palavra. Os manuscritos mais antigos vinha escrito pela pregação da palavra. Enfim, quer dizer a mesma coisa. Então começamos a aprender aqui o seguinte, irmãos, que a fé para a salvação, ela vem pela pregação da palavra de Deus. E essa pregação precisa ser a palavra de Cristo. Está bem óbvio isso? Está. Só que em muitas circunstâncias nós não conseguimos praticar isso. Muitos crentes não se permitem ser ministrados por essa palavra. Por isso você vê muitos crentes se arrastando pelas igrejas. Eles não permitem que a palavra, quando ministrada, a palavra de Cristo, entre nos seus corações. Quando você ouve a palavra, mas não pratica, quando você ouve a palavra e não permite que ela traga resultado, que ela influencie a sua vida, então você vai ser um crente que ouve a palavra, mas um crente sem fé. Quando os problemas vêm, quando as adversidades chegam, você sempre vai estar desesperado, pedindo ajuda a alguém, pedindo oração pelos irmãos, como diz aquele velho ditado no meio evangélico, é o crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? É aquele crente que chega para todo mundo e fala assim, 6 horas, por mim 6 horas, por mim 6 horas. Ele pede oração para todo mundo, só que fraco, nunca está firme, nunca está animado. Ele sempre está na igreja para querer receber. Nunca ele está apto ou cheio o suficiente para doar-se por alguém, para fazer o bem, para servir os irmãos, para servir na casa de Deus. Então a fé para a salvação, ela vem mediante ouvir a palavra de Jesus. Não tem outra alternativa. A fé para a salvação, para que eu possa ser salvo, ela virá se eu me submeter a essa palavra. A palavra de Cristo ela precisa ser ministrada diariamente no nosso coração. Você precisa ter contato com a palavra, não somente domingo, quando você vem ao culto, ou numa quinta-feira, no meio de semana. Você precisa ter contato diariamente com a palavra de Deus. A palavra do Senhor precisa ser o seu alimento. Você quer ser um cristão cheio de fé? Alimente-se da palavra diariamente. E Paulo é bem enfático, a palavra de Cristo. Porque é interessante isso. Nos dias de hoje, alguns pastores, chamados pastores coaching, treinadores, ou pastores palestrantes, eles têm confundido a palavra de Cristo com palavras motivacionais. Tem muito crente também que não sabe discernir isso, porque também não tem conhecimento profundo da palavra, ele não tem o dom de discernimento, ele não consegue discernir as coisas. Então ele ouve um palestrante, ele ouve um cara que se diz pastor, coach, e fica, cara, que palavra motivadora, olha, eu saí daqui super animado. Não, aquela palavra foi uma palavra de autoajuda, um psicólogo também traria para ele. Não foi a palavra de Cristo. Toda a palavra de Deus precisa estar, toda mensagem, presta atenção nisso, toda mensagem precisa estar baseada na palavra de Cristo, na palavra de Deus, toda. Eu estava falando aqui por esses dias, eu tenho um pavor de pastor de Bíblia fechada. O que é um pastor de Bíblia fechada? É aquele pastor que só para pretexto, ele diz que vai pregar, aí ele vai, abre um texto, lê o texto todo, e fecha, e não trabalha em cima do texto. Ok? Eu não estou falando daquele pastor que lê um versículo
e prega 50 minutos, 1 hora em cima do versículo. Também é válido esse tipo de ministração, de pregação. Ok? Estou falando daquele pastor que lê um texto e prega outra coisa, tem nada a ver. Ele vai dar uma volta, ele vai lá no Rio de Janeiro, volta, mas não entra, foge do texto. Querido, o que vai transformar, o que vai encher o crente de fé é a ministração da palavra de Deus. Então logo eu aprendo que quanto mais você ouvir a palavra de Jesus, quanto mais você estiver em contato com a palavra de Deus, esse contato pode ser na casa de Deus, você ouvir nas ministrações, na sua casa diariamente, lendo as escrituras, amém? Pesquisando, comprando livros, leia livros, vá ali na livraria, no centro, compre livros de espiritualidade, livros que falem sobre relevo espiritual, sobre o Espírito Santo. Comece a ter contato com essas coisas, comece a ter contato com as coisas de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque a semana toda eu e você estamos em contato com tantas coisas inúteis. Você está andando na rua, você ouve e vê tantas coisas inúteis. Você está na internet, são tantas coisas supérfluas que tentam tirar o nosso foco, que tentam nos distrair. Já não bastam os problemas do dia a dia. Você entende, irmão? Então você precisa estar em contato com essa palavra, porque senão você será apenas um ouvinte, você será apenas um religioso, você não estará exercendo a fé para a salvação. Então o que produz a fé para a salvação é a palavra de Cristo, não outra. Não é uma palavra de filosofia, não é uma palavra de autoajuda, mas é a palavra de Deus. Então eu entendo aqui que para que eu seja salvo, eu preciso estar em contato com essa palavra, eu preciso crer nessa palavra, eu preciso deixar que ela penetre no meu coração diariamente. Amém? Amém. Você tem percebido isso? Que quanto mais você ouve a palavra, mais o teu coração se enche de fé. Você tem percebido? Amém? É óbvio, né, querido? Hoje de manhã o diácono José postou mais uma mensagem nossa no YouTube. Então, enquanto eu estava me arrumando, eu estava ouvindo aquela mensagem que eu preguei aqui no dia da Santa Ceia, à noite do domingo passado. Aquela mensagem que eu coloquei o título, Os Perigos do Pecado, que eu preguei sobre o livro Lamentações. Enquanto eu estava me arrumando, eu estava me ouvindo. Só que ao mesmo tempo que eu estou me ouvindo, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu assim, ali se arrumando hoje de manhã e ouvindo aquela palavra e eles comentando. Tá vendo, certo? Está vendo, certo? O pregador está certo, está falando isso aqui. É a palavra de Deus, amém, irmão? E ela vai trazendo. Eu comecei e falei, puxa, é verdade, eu tenho que praticar isso também. Não é, irmão? O pregador, quando traz a mensagem, a espada, ela corta aqui primeiro, amém, irmão? Depois ela corta para aí. Antes do Espírito Santo trazer uma mensagem e falar o teu coração, ela primeiro falou o coração do pregador, do pastor. Então eu estava ali novamente sendo abençoado e meditando novamente naquele texto de Lamentações de Jeremias, que foi um texto muito profundo. Então essa palavra, então eu já me alimentei, eu ouvi a mensagem toda, irmãos, 58 minutos, hoje de manhã, enquanto minha irmã estava ali ouvindo. Então eu já vi o quê? Já cheguei aqui na casa de Deus alimentado, algo que agora estou me alimentando novamente aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor. Quer ser um crente cheio de fé? Quem quer ser cheio de fé? Absorva para a tua vida a palavra de Cristo. A fé ela vem pelo ouvir. Então às vezes o crente fala assim, pastor, eu sou um crente cheio de fé, eu só olho ele, só dou uma olhadinha para o crente maroto, para ver se ele está presente, culto de ensino da igreja dele, para ver se ele não está fugindo de moto, tá? Dos modos. Às vezes está frequentando aqui 5, 6 anos, tem gente que foge, ele fica fugindo dos cursos. Ou seja, ele precisa se submeter, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais contato, melhor. Então se envolve, irmãos. Esteja no culto de ensino da sua igreja, faça os módulos, fez o 1, fez o 2, parou? Já cansou já? Jesus já voltou. Tu já está no paraíso? Tu já está no céu? É isso mesmo? Não, né? Ainda bem que você sabe, tem consciência que você não chegou no céu. Então, querido, continuemos a nossa jornada, prosseguir em conhecer o Senhor, amém? É assim que diz a palavra do Senhor. Muito bem, então a fé para a salvação, ela virá com a constância no ouvir a palavra de Deus, amém? Segundo texto que eu quero comentar com os irmãos, está em 2 Coríntios. Vamos correr a 2 Coríntios, capítulo 2. Verso 17. Olha que interessante, irmãos. Olha só o que Paulo vai falar a respeito da palavra. Você achou? 2 Coríntios 2,17 diz assim: porque nós não estamos como tantos outros, repita comigo, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo,
é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha só, querido, o que Paulo está ensinando aqui em igreja de Corinto. Ele está falando assim, ele estava se defendendo, na verdade. Havia algumas acusações, né, da igreja de Corinto. Alguns irmãos da igreja de Corinto estavam ensinando lá nessa igreja, dizendo que Paulo era um oportunista, de que ele queria somente pregar para os irmãos de Corinto, mas arrecadar dinheiro deles, queria tomar dinheiro deles. Assim como hoje também existem os falsos mestres, que só estão interessados no dinheiro das pessoas, assim também naquele tempo. Então Paulo escreve essa carta para se defender. Ele está dizendo, ó, porque nós não estamos, eu não estou fazendo isso não, como tantos outros fazem, mercadejando a palavra. Sabe o que é mercadejar? É vender a palavra. Olha que forte, né? Nós não estamos mercadejando a palavra. Essa palavra lá no original grego significa lucrar com um negócio. Lucrar com um negócio. Irmãos, de fato, isso traz escândalo, né? Principalmente na igreja brasileira. Você ficar sabendo que um camarada do nada constrói um império supostamente baseando-se na palavra, e hoje o cara viaja num avião a jato de 50 milhões de reais, o camarada compra a fazenda, mas a fazenda que ele compra não é para os membros ir lá passar férias, tomar banho de piscina, cavalgar os cavalos dele, ou tirar leite das vacas leiteiras dele. Não, é para ele. Isso de fato traz escândalo. Certamente Jesus não aprova um negócio desse, irmão. São homens que mercadejaram a palavra, fizeram negócio com a palavra, usaram a palavra para se tornar milionários. Isso traz escândalo para o reino de Deus. Isso certamente não é o espírito cristão. Então Paulo se defende aqui, olha, eu estou me defendendo. Eu não estou vendendo a palavra como alguns fazem. É interessante que nos tempos do apóstolo Paulo haviam os chamados filósofos itinerantes. Haviam filósofos que ficavam andando de cidade em cidade e eles cobravam para dar palestras, eles cobravam para trazer ensinamento. E alguns supostos crentes, alguns supostos mestres, que supostamente haviam se convertido, começaram a imitar esses filósofos. Iam de igreja em igreja, trazendo ensinos e ao mesmo tempo estavam cobrando por esse ensino. Isso também não significa, irmãos, não significa que o pastor ou o pregador que vive do evangelho, que ele esteja errado. Aqui Paulo está dizendo que eles mercadejavam. As intenções deles eram fazer o que? Negócio, se tornar o quê? Ricos com isso. É totalmente diferente do pastor, do pregador que prega a palavra de Deus e é sustentado pela sua igreja local. Amém? O próprio Paulo vai enfatizar isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. É bom a gente frisar isso. Porque tem alguns crentes, e eu vejo alguns crentes, até mesmo comentando em página no Facebook, por desconhecer a palavra de Deus, eles acham isso um absurdo. O fim do mundo, um pastor ou um mestre ser sustentado, ou um professor de teologia receber dinheiro por isso. Não, é normal. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. É bíblico. O que não é bíblico é fazer o quê? Negócio. É o camarada colocar aqui a vassoura ungida e vender cada vassoura por R$1.000. Ou pegar, o que mais que o pessoal faz aí? A rosa ungida e vender. O que mais? A fitinha. O que mais? O lenço. O que mais que o pessoal tem vendido aí? O que mais que você tem visto aí estranho? O que mais? Jesus adoraram. Hã? Perfume. O mais comum é a água ungida. Meu Deus do céu. Isso que é mercadejar a palavra. Isso é vender com promessas de que a pessoa vai ser abençoada. Mas isso é uma prática que a igreja romana, que a igreja católica fazia na Idade Média. Você sabia que a igreja católica, existiam várias igrejas católicas na Idade Média, que vendiam as lascas da cruz de Cristo? Dizem que venderam tantas lascas da cruz de Cristo que chegaram a desmatar os bosques da Europa. Sim, havia igrejas católicas, isso é verdade, não, isso não é brincadeira não. Haviam padres, sacerdotes na igreja católica na Idade Média que vendiam o suposto leite que amamentou o menino Jesus, o leite de Maria, leite materno. Será que é possível guardar por 500, 600, 700 anos um pouquinho de leite? Então isso tornou-se o quê? Algo comum, infelizmente, quem diria, né? No meio protestante, no meio evangélico. Vender objetos, quinquilharias, em nome da fé. Para quê? Para que a pessoa acredite que algo está trazendo bênção para a vida dela.
Existem alguns pastores e alguns teólogos que vão dizer, para poder dar, digamos, legitimidade a essa prática, eles vão dizer que quando eles distribuem, por exemplo, o pão, um pedaço de pão para a pessoa levar para casa, supostamente entendendo que colocando aquele pão na casa dela virá prosperidade, porque pão é símbolo de fartura, eles vão dizer que seria um ponto de contato. Eles usam esse argumento. Não, é um ponto de contato para despertar a fé nas pessoas. Irmãos, eu não concordo. Eu penso que quando Jesus trazia ensinamento, ele levava o indivíduo a pensar. Por exemplo, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Quando ele diz isso, ele está levando os seus ouvintes a pensar em quê? Numa videira. A fazer aquela analogia. Meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Vocês são os galhos ligados a essa videira. Então o que Jesus está dizendo? Que é para mim pegar um pedacinho de figueira, de videira e levar para casa? Uma muda? É isso que Jesus está dizendo? Não, ele está dizendo para nos conduzindo a um raciocínio lógico, daquela metáfora, daquela analogia, para entendermos que, assim como os ramos estão ligados à videira e produz vida, produz fruto, o crente também precisa estar ligado em Jesus. Tá tranquilo você entender isso? Pois bem, alguns teólogos vão dizer que os crentes precisam de pontos de contato. Caso contrário, eles não conseguiriam exercer a fé. Isso não é verdade, não. Lembre-se, a fé para a salvação vem pelo ouvir. Não vem, a fé para a salvação não vem pelo fato de você ver, de você tocar. Nós lemos aí o versículo anterior, a fé vem pelo ouvir, não pelo tocar, não por ver. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, o evangelho. Está dando para você entender bem isso, irmão? Muitos crentes fazem essa confusão. Não, pastor, eu preciso ver, por exemplo, a água ungida lá na minha casa, para que eu possa, a minha fé ser despertada. Não, querido, a sua fé vai ser despertada se você se submeter à palavra de Cristo, amém? Então veja bem, acontecer isso naquele tempo, irmãos. Então Paulo se defende aqui, olha, estão fazendo negócio, comércio com a palavra de Deus. Isso tem acontecido em demasia nos nossos tempos. E você vê aí quantos escândalos no meio evangélico. Há pouco tempo atrás, alguns, sei lá, uns 5 anos atrás, 6 anos, você ficou sabendo aí de um casal de bispos, uma igreja muito famosa, que foram pegos levando na mala dólares para o exterior sem declarar no imposto de renda. Isso é prática comum dessas megas igrejas, se você quer saber. Eles usam o seguinte argumento, que em prol do reino vale qualquer coisa. Não vale qualquer coisa. Existe um grande líder aí chamado Edir Macedo que diz que para o reino de Deus vale até gol de mão. Não vale gol de mão. Não. O crente não pode usar meios ilegais, antiéticos, imorais, em nome de uma suposta obra de Deus. Não. Eu não posso, essa igreja aqui recolhe poucas ofertas e poucos dízimos. As receitas, olha o argumento, as receitas são baixas. Então, portanto, eu vou pagar R$ 1.200 de luz e água. Então, eu vou fazer um gato. Não. O fato das receitas não darem para pagar, os termos de dificuldade de pagar, não significa que eu preciso recorrer às coisas ilegais e ilegítimas. Você está entendendo isso? Não justifica. Aí você entra naquele livro de Maquiavel, né? Os fins não podem justificar os meios. Não, eu estou fazendo pelo reino, logo eu posso agir assim, de forma ilegal. Não preciso levar essas malas de dólares para sustentar os missionários. Aí você está burlando as leis da Receita Federal, você está cometendo crime dentro do seu país, em nome de um suposto evangelismo, uma suposta evangelização. Isso está errado. Eles deveriam declarar o imposto de renda daquele dinheiro. O que aconteceu com esse casal? Eles foram presos. Vergonha. Porque o não crente, ele generaliza todo mundo. Ele bota todo mundo no bolo. Está vendo aí? Olha os crentes aí. Olha os cristãos aí. Então eles generalizam e acreditam que todos os crentes usam de má fé. Então isso é profético. Há 2.000 anos atrás, Paulo diz que iriam mercadejar com a palavra de Deus. Então ele fala mais algumas coisas aqui. E nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus. Veja só o que ele está dizendo. Paulo é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, a
minha fidelidade para com o Senhor é tanta, a minha sinceridade, as minhas motivações são tão puras, e digo isso na presença de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo para os irmãos assim: por mais que eu quisesse enganar os irmãos, mercadejar a palavra de Deus, eu não posso fazer isso, porque eu estou diante de Deus. Então existem alguns pregadores, alguns crentes que se enganam. Eles enganam A, B ou C, mas a Deus ninguém pode enganar, amém? Paulo está dizendo: eu estou pregando o Evangelho na presença de Deus, não há como enganar o meu Senhor. Ainda que essa fosse a minha motivação, e de fato não era a motivação de Paulo mercadejar com a palavra. Ele fala assim: antes em Cristo que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo era sincero, Paulo tinha transparência. Então isso é complicado, né, irmão? Certa vez, determinado pastor, a igreja dele estava com problemas de vazamento, vazando, a igreja vazando, aí o pessoal falou: "Ei, pastor, vamos fechar esses vazamentos aí, tem que fazer uma campanha, a igreja pequenininha, então vamos embora, vamos fazer uma campanha para poder comprar telhado e tal." O pastor fez a campanha, distribuiu o carneiro para a igreja, e toda vez que chovia dentro da igreja e tal. O pastor fez a campanha, arrecadou dinheiro. Aí passou o tempo, o pastor não falou mais nada. Se tinha conseguido o valor, nem nada, também não fez obra nenhuma. Aí o tempo foi passando, tinha um irmão mais achegado ao pastor, falou assim: "Pastor, choveu de novo e vazou, né?" Vazou, irmão. "Pastor, e a campanha que o senhor fez para a igreja fez com o senhor, para poder botar o teto?" "Ih, irmão, já era, eu tinha que fazer umas compras aí e tal, e já gastei o dinheiro." "Mas pastor," o irmão falou: "Pastor, você não pode fazer isso. O senhor falou para a igreja que ia fazer, tem que fazer." Percebe, irmão? Então algumas pessoas não têm noção. Alguns cristãos, alguns líderes estão sem noção, não são transparentes. E Paulo diz aqui que ele pregava a palavra de Deus, não a vendia, não fazia negócio com ela, porque era sincero, fazia isso com sinceridade. Ele tinha o que? Transparência. Amém? E escrevi o seguinte aqui no esboço: para muitos o Evangelho é um produto a ser vendido, por isso eles vão corromper essa mensagem ou fazer concessões. Guardou o que eu falei para você? O camarada vê o Evangelho como um produto. Então, como ele precisa vender esse produto, muitas vezes o que ele tem que fazer? Ele tem que corromper a mensagem. Muitas vezes ele vai precisar fazer concessões, ele vai ter que abrir mão da verdade, ele vai ter que ocultar a verdade, não ser muitas vezes direto, vai ter que trazer uma palavra mais light, mais água com açúcar, porque ele tem receio de trazer uma palavra mais dura, e aquele irmão que traz um dízimo bastante pontudo fica chateado e ir embora. Então ele abre concessões. Ele tem medo de perder aquelas pessoas que trazem boa renda, então ele não prega a verdade. Já falei aqui, talvez você não tenha ouvido, eu conheci um pastor que era nômade de uma outra denominação, que ele falou para mim isso, alguns anos atrás. Ele falou: "Pastor, eu dependia da igreja, eu vivia da igreja, eu e minha família. Então eu chegou um grupo de irmãos na igreja de posses, que tinha uma boa condição. Então eu fui deixando assim, fui ficando quieto. Esse grupo de irmãos de posse, eles sabiam que os maiores dízimos vinham deles. Então eu fui deixando eles tomar conta da igreja. Comecei a deixar eles fazer algumas coisas que não era para fazer. Eu deveria ter cortado a asinha de alguns, mas eu ficava com medo de chamar a atenção deles e eles irem embora. Os maiores dízimos da igreja. E eu, dependendo de comer e sustentar minha família através dos dízimos e das ofertas. Então eu fiquei na mão dessas pessoas. Ele falou isso comigo: "Me arrependo amargamente, porque eu tive medo de pregar a verdade." Querido, nós não fomos chamados para abrir concessões nem para corromper a palavra de Deus, amém, irmão? Você entende, irmão? Às vezes o pastor fica com medo. Estou falando aqui, irmão, a verdade que acontece nos nossos arraiais. Existem pastores que têm medo de cortar as asinhas de algumas pessoas, com medo de perder o dízimo dela. Ou, ao contrário, a pessoa não tem o comportamento de uma pessoa de Deus de fato, mas dá um bom dízimo na igreja. O que o pastor faz?
para segurar ela? Vamos ordenar esse cara imediatamente a diácono. Na tentativa de segurar o cara, ele tem cargo na igreja, então seguro ele. Isso acontece nos arraiais evangélicos. Pastor, Deus deixa acontecer isso? É profético, irmão. É profético. Essas coisas, infelizmente, acontecem dentro do meio do povo de Deus. O joio precisa estar, é bíblico, precisa estar no meio do trigo. Jesus vai falar a respeito disso. Então, querido, o Evangelho não é para isso não. Não é para nós manipularmos as pessoas, não é para nós enganarmos as pessoas, nem corrompermos as pessoas, nem fazermos concessões, nem vender. O Evangelho não é um negócio. Amém, irmão? Não é um negócio. Então temos que tomar muito cuidado com esses pregadores, falsos pregadores. Literalmente eles estão vendendo uma mensagem que não é a palavra de Deus. Amém, querido? Fique muito atento. Mas pastor, lá na igreja está acontecendo milagres. É? É mesmo? Aonde milagre é a autenticação de um ministério de Deus? Aonde? Satanás opera sinais e prodígios também. Sabia disso? Então, como é que eu sei quando uma igreja está no caminho da verdade? Quando esta igreja ministra a palavra da verdade e os crentes desta igreja procuram viver esta verdade. Uma igreja não é de Deus quando ela está lotada. Ah, sinal de que a igreja é de Deus. Está lotada, tem gente em pé, domingo de manhã. Isso é sinal de que a igreja é de Deus? Não. Ah, evidência de que uma igreja é de Deus. Todo dia um paralítico tem um paralítico levantando. Todo dia tem um cego enxergando essa igreja. Essa igreja é de Deus. É um pastor poderoso. Deus está usando ele, uma maravilha. Essa igreja é de Deus. Aí o pessoal fica tudo animadinho. Vamos lá na igreja. Hoje mais um vai levar na cadeira de roda. Ou seja, a pessoa vem à igreja por causa dos sinais. Jesus disse: esta geração perversa me pede um sinal. Essa geração perversa me pede um sinal. Eu já dei um sinal. A minha mensagem é o maior sinal. Eu sou o Messias. Se vocês não acreditarem em mim, é com vocês mesmos. Você entende, irmão? Então você deve estar na casa de Deus, não por causa dos sinais, mas por causa do que Jesus é, por causa do Evangelho, por causa da mensagem, por causa da sua palavra. Amém, irmão? Bem. 2 aos Coríntios, capítulo 4, aí do lado, aí, capítulo 4, versículo 2, ele vai falar algo parecido. Vimos aqui no capítulo 2 que ele é contra aqueles que negociam a palavra, né? No capítulo 4, verso 12, ele diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, fala de novo, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha o que ele está dizendo, ó, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Olha o que Paulo está dizendo, essa palavra astúcia lá no grego significa também truque, engano, tolo. Paulo está dizendo: olha, vocês crentes e eu, nós não podemos andar com astúcia, com truques. Você já conheceu um crente espertinho? Você já teve que lidar com um crente espertinho? Sabe o que é um crente espertinho? Ninguém passa ele para trás, ele é espertinho. Ele é todo igual daquela série do Mundo Odeia o Cris. Você viu? Aí tem aquele episódio do descolado. Como é que anda o descolado, Cris? O cara ensina ele a andar sem descolado. Tem crente assim também no nosso meio, espertinho, sabe? Ele gosta de usar o linguajar de malandro, né? Ele conversa muito com o pessoal de gíria, ele usa um linguajar cheio de coisas, cheio de tretas, cheio de armação. Conhece? Pode fazer isso aqui, irmão? Ah, o irmão fala: não dá não, mas eu conheço um jeitinho, eu gosto para fazer. Eu conheço um pessoal lá, é só eu boto na frente, a papelada toda na frente para passar primeiro, fica esperto, cheio de armação. Quantos conhecem aquele? Já viram? Perigosos esses caras. Paulo está dizendo assim, que nós não podemos andar com astúcia. Astúcia é malícia. Astúcia é truque. Paulo está dizendo: eu como pregador não posso usar truques.
Eu estranho muito, irmãos, eu estranho muito seminário de teologia, que eu visto aí, colocando cursos de hipnose. Já até comentei isso aqui, meu Deus. Pastor, é bacana hipnotizar as pessoas. Eu estranho, irmão. Em que sentido eu faria um curso de hipnose? Um pastor fazer um curso de hipnose para quê? O que você deduz? Que eu quero fazer o que com você? Eu quero te hipnotizar. Olha o batom, olha, né? Lembra que eu pensava? Compre batom. Seu filho merece batom. Tem esse comercial da Bom Garoto, né? Compre batom. Com que propósito, irmão? Eu estou tentando encontrar respostas. Com que propósito o líder evangélico vai fazer um curso de hipnose? Não, pastor, não é para o bem, deve ser para fazer uns tratamentos mentais. Eu não sei. Eu estou em dúvida se a Bíblia pede isso, se Jesus está pedindo isso, o Espírito Santo está me pedindo isso. Nós não fomos chamados para manipular ninguém, não. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, né? O Evangelho transformador, a palavra de Cristo transforma. Você está entendendo? Eu postei essa semana aí uma mensagem, se não me engano, acho que um pregador antigo aí, que disse assim: domingo que vem tem nada de novo. O Evangelho continuará a ser pregado. Porque as pessoas ficam nessa expectativa, né? O que tem de novo? Qual o pregador novo que vem? Qual o pregador visitante? O que vai ter? Vai ter alguma dança, algum grupo de coreografia? Vai ter alguém fazendo mais alguma coisa na igreja no próximo domingo? Se algo de novo eu vou. Não, querido. O que vai ter é a mensagem, a palavra de Deus pregada. E isso é suficiente para você vir? Não? Não? Espero que seja. Porque se você só vem à igreja com expectativa de coisas diferentes, as suas motivações não são cristãs. Estão longe de serem cristãs. A tua expectativa não só vem se tiver algum pregador novo, o pastor fizer alguma coisa diferente. Só o evangelho não é suficiente. Olha, você está muito distante de Deus. Paulo está trazendo para nós aqui que nós não podemos andar com astúcia, manipulando as pessoas, fazendo coisas que não tem nada a ver. Aí vai dizer, nem adulterando a palavra de Deus. Olha, irmãos, adulterar a palavra de Deus. Como é que eu posso adulterar a palavra de Deus, irmãos? Eu posso acrescentar, assim como eu posso o quê? Subtrair. Certo? Eu posso adulterar a palavra de Deus de duas formas, vou repetir. Acrescentando, dizendo coisas que não estão na Bíblia, ou eu posso subtrair verdades das Escrituras, não revelando para você determinadas verdades. Por exemplo, tem pastor que não prega sobre o inferno. Ele acha que uma mensagem dura, não é boa essa mensagem do século XXI, vai espantar a clientela, vai espantar visitante. O que ele está fazendo? Ele está adulterando, porque ele está subtraindo uma verdade bíblica. Quem entenderam isso? Entendeu? Por exemplo, se eu disser para você que se você não tiver o Espírito Santo, que se você não for uma pessoa nascida de Deus, você não vai para o céu, eu estou subtraindo, estou adulterando a palavra de Deus. Estou ocultando uma verdade tremenda, que somente serão salvos os que nascerem de novo. Não é o fato de frequentar a igreja que significa que você vai para o céu quando você morrer ou quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Entende isso, irmão? Então, se eu não falar isso, eu estou adulterando a palavra de Deus, estou deixando de dizer verdades tremendas. E é por isso que você vai ver pessoas dentro da igreja, 10, 15 anos, religiosas, não foram transformadas pelo poder do Evangelho. O pastor não prega sobre o novo nascimento, não prega sobre santificação, não prega a verdade. Ele traz aquela mensagem para massagear o ego. Cuidado, irmão. Na internet estamos cheios. E olha, eles têm milhões de seguidores. Muitos pregadores, geralmente são bonitinhos, descolados, não usam mais terno, gravata, usam sapatênis, uma roupa bem jovial, para dar um ar de... qual é o termo? Para dar um ar de... ser espontâneo, né? Para você se sentir identificado com ele. Ele não usa essas roupas formais. Aí ele vende o peixe e você... olha o que eu tenho visto, irmão. Crentes antigos, né? Eu tenho visto crentes antigos seguindo esses camaradas. Os caras descompromissados com o reino, trazendo um suposto evangelho água com açúcar, somente para agradar os fãs. Estava até dizendo para o diácono Jorge, tem um pregador muito famoso, todo bonitão,
e ele fica postando, fazendo live, 99% dos seguidores dele são mulheres, porque ele fica postando foto todo malhado, tipo musculoso, e ele separa da mulher. Olha só, pastor na igreja separa da mulher, e continua pastor na igreja, porque ninguém disciplina ele, porque ele está submisso a ninguém. Primeira coisa, são os caras aí, tá fazendo o que bem entendem. Aí teve uma seguidora, ele postou uma foto do bonitão. Aí uma seguidora entrou e disse assim: se é para pecar, eu já pequei. Não, em nome de Jesus de Nazaré. Onde Deus está nessa tralha aí, irmão? Tudo bem, o cara ele sabe que é bonitão, ele sabe que é bonitão? Ele sabe. As seguidoras também sabem. E ainda comentam: ah, já pequei. O que ela quer dizer? Já imaginei tudo com você, pastor. Pecado, erro, são pessoas que estão mercadejando a palavra e adulterando a palavra. O que eles estão fazendo? Eles estão trazendo uma palavra que diz que é evangelho, mas não é. Não há transformação. Eu duvido se eles estivessem pregando o evangelho de verdade. Essa senhora, essas jovens, bonitas, às vezes falam senhoras casadas, tá? Eu duvido que uma senhora dessa teria coragem de escrever isso nos comentários. Eu duvido. Eu vou dizer como a minha mãe. Eu vou dizer como a minha mãe fala: eu dou minha cara a tapa. Eu duvido. A pessoa nunca teria essa ousadia. Se ela teve essa ousadia, essa coragem, é porque está dando o quê? A liberdade. O pastor está falando essas coisas. Os comentários da maioria das mulheres são desse nível. Aí o pessoal diz que é de Deus. E olha, que tem de crente seguindo, porque ele é bonitão. O que é isso, irmão? Pelo amor de Deus. São homens que estão enganando o povo de Deus. Eles estão subtraindo, adulterando, ou acrescentando. Como é que um pregador acrescenta algo em relação à palavra? Como é que ele acrescenta? Por exemplo, quando eu digo para você chegar aqui, eu falo assim para você: irmãos, nós vamos fazer uma campanha de oração aqui uma semana. E no final da campanha de oração eu vou pegar todos os pedidos e vou levar para orar no monte. E você tem que vir comigo para orar no monte. Detalhe: Deus só vai te responder se estivermos no monte. Ok? Tu acredita nisso? Deus só responde se eu estiver no monte. Estou mais perto de Deus, pastor. É isso? Separa ela, irmão. Isso é história. Deus vai responder aquele que é obediente, amém? Deus só me responde se eu estiver no monte. Não, querido. Deus só me responde se eu orar de madrugada. É outra lenda do meio gospel, principalmente dos pentecostais. Eu não estou falando que é errado você orar de madrugada não, tá? Continue orando, é benção. Mas você chegar e dizer para mim: pastor, Deus só me responde se eu orar de madrugada, porque a de madrugada a fila é menor. Você já viu uma música que tem aí? De madrugada a fila é menor, eu vou orar. Bom, para com isso, irmão, vamos crescer. Então eu oro, por exemplo, irmãos, eu vou dormir 2 horas da manhã todo dia. A minha oração é por volta de 2 horas. Então não me responde. Tem que ser, não, mas tem que aguentar até 3. Fica acordado até 3. Meu Deus, em nome de Jesus, irmão, isso é adulterar a palavra. E eu estou dizendo, aí os crentes cantam essas músicas, os pastores ensinam isso, e quantos são os crentes que acreditam ser uma verdade? Ele acha que isso é verdade. E como é que você percebe que toma isso como uma verdade absoluta? Porque ele pratica isso. E foi dito isso para ele na adolescência. Foi dito isso para ele há 15, 20 anos atrás, lá na Assembleia de Deus. Foi dito isso para ele lá no Universal. Está entendendo? Então ele absorve essas distorções doutrinárias e carrega para a vida toda. Se não houver um ensinamento, ele não consegue desconstruir isso. O que vai desconstruir essas superstições gospel na tua vida é quando você cai dentro da palavra de Deus, irmão. Amém. Quando você é ensinado. Sem ensino você não aprende. Você vai ficar com essas corrupções aí, com essas superstições. E o que mais vejo é isso. Mais uma vez afirmo, não estou dizendo que é errado ir para monte. Você faz o que você quiser na sua vida. Você vai para o monte, vai para aquele terreno ali, no meio da rua, faz o que você quiser, dentro do ônibus. Importante é você orar. Agora, dizer que eu sou mais consagrado, eu sou mais santo do que meu irmão porque ele não foi para o monte. Pode parar. Para agora.
Isso não é ensino bíblico. Isso é adulterar a palavra de Deus. Eu sou mais santo porque eu fui para Israel, pastor. Ninguém aqui na igreja foi para Israel. Epa, o que é isso? Não, eu não vou me batizar. Eu já conheci crente, não, pastor, eu não vou me batizar aqui na igreja não. Por quê, irmão? Estou esperando no final do ano a caravana que vai para Israel com os irmãos, vou me batizar lá no Rio Jordão. O Jordão imundo. Mas eu vou lá descer lá. Só para tirar foto e mostrar para todo mundo que eu estou em Israel. Vamos crescer, irmão? Vamos crescer, né? Precisamos crescer. E acha ali na porta do Facebook, batizando-se no Rio Jordão. Parabéns para você. Aí volta para o Brasil, cheio de poder. Aleluia! Ele vem caminhando assim, na igreja. Ô irmão, como é que foi? Como é que foi? Como é que foi a viagem? Tudo poderoso, desci nas águas do Rio Jordão, mas podre. Foi maravilha, bênção de Deus. Foi na parte menos suja, pastor. Só acho que a água do Rio Jordão era igual a água de Jordão do tempo do João Batista. Água limpinha. Pai, nessa. Está entendendo, irmão? Você não pode trazer essas superstições. Isso é adulterar a palavra de Deus. Você não é mais santo, nem mais poderoso. Porque você ora 3 horas da manhã, porque você foi para o monte, porque você viajou para Israel. Se você disser para mim, pastor, tem uma passagem aqui comprada, vai para Israel. Até vou. Mas é algo que não me sobe nem me desce. Tem gente que é igual árabe, muçulmano. Enquanto eu não for para Israel, meu Deus, Jesus não pode me levar não. Antes de eu morrer, eu tenho que ir. Como se fosse um muçulmano, eu tenho que ir para Meca todos os anos na Arábia Saudita, porque lá é a terra santa do profeta Maomé. Que isso, irmão? São superstições, e a gente vai trazendo isso. E dentro daquele Nova Vida, tem muita gente assim. Olha que a Nova Vida não segue essas tralhas, hein? Não ensina isso. Mas o que tem de... Meu Deus do céu. Estou falando isso, certa vez aqui eu fiquei doente, aí eu não vim. Aí o irmão falou assim, falou para a Cíntia, o pastor não veio porque está doente. Mas não veio. Não, ele não pode ficar doente. Não, Cíntia, ele não pode, mas ele é feito de carne e osso. Não, mas ele é homem de Deus, ele não pode ficar doente. Meu Deus do céu. De onde que se ensina? Eu ensino isso? A palavra de Deus ensina isso? Que crente não fica doente? Mas são superstições, uma música que cantou, um ensinamento que ouviu lá 20 anos atrás, que ela traz como verdade para si. E isso precisa ser retirado das nossas vidas. Precisamos ficar só com a palavra, mesmo. Não manipule, não adulteremos a palavra de Deus. Então Paulo está falando ali que havia pregadores fazendo isso. Aí a gente lê um texto desse e a gente acha que essa palavra é só para o pregador. Não, essa palavra é só para o Senhor. Não, é para todo mundo. Qualquer crente pode, infelizmente, fazer isso. Adulterar a palavra de Deus, subtraindo ou acrescentando. Amém? Muito bem. Esse é o terceiro texto, né? Quarto texto. Gostaria que os irmãos fossem lá para Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 14. Olha o que Paulo fala. O apóstolo Paulo estava preso, irmãos, quando ele escreve essa carta. Veja o que ele diz. Você achou? Filipenses 1,14 diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, com mais destemor, a palavra de Deus. Você entendeu o quê? Olha o que Paulo está dizendo. A maioria dos irmãos da igreja de Filipos, incentivados, percebendo que eu estava preso, ao invés de ficarem com medo de pregar a palavra, ao invés de ficarem com medo de serem presos também por causa do Evangelho, eles ficaram o quê? Eles foram estimulados a pregar a palavra. Trouxe um efeito contrário. Quem prendeu Paulo achando que os seus discípulos não iriam mais pregar o Evangelho, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque Paulo diz que a maioria da igreja de Filipos ficou com mais destemor. Vendo as algemas, vendo a prisão de Paulo, eles ficaram mais estimulados, mais animados para pregar a palavra de Deus. Então, o que eu aprendo aqui nesse texto? A fé e a perseverança de Paulo, irmão, estimulava, repita comigo assim, a maioria. Amém? Veja, quando Paulo diz que a fé dele, a perseverança, o testemunho de fé dele estimulava a maioria, significa que
Havia uma minoria que não era estimulada. Percebe? Se a igreja que ele comandava, que ele liderava, tivesse, digamos, 80 irmãos, 60 irmãos, na igreja de Filipos, havia uma maioria, digamos, 50, animados, pregando o evangelho, não desanimaram, pelo contrário, viram Paulo preso, não, e se reuniram, irmão, Paulo está preso, mas vamos continuar pregando o evangelho. Nós não podemos deixar de seguir Jesus. Paulo está preso, mas nós não vamos deixar de nos reunir para culto ao Senhor. Vamos continuar firmes. Paulo certamente vai ficar sabendo disso, ele vai ficar feliz lá na cadeia, porque nós continuamos fiéis ao Senhor. Mas havia uma minoria. Havia uma minoria que não estava nem aí para Paulo. Havia uma minoria que, quando soube que o apóstolo Paulo foi preso, o que fez? Recuaram, se esconderam, deixaram de congregar. Você entende? Então toda igreja é assim. A maioria dos irmãos são uma bênção, amém? Não dão trabalho, estão servindo ao Senhor, procuram obedecer, procuram seguir a palavra de Deus, procuram viver com um comportamento exemplar na casa do Senhor, mas sempre existe uma minoria que, uma minoria que não quer, uma minoria que está nem aí. Infelizmente, nós líderes nos detemos muito com aquele que está dando o quê? Trabalho, infelizmente. E são esses que tiram o nosso sono, são esses que o pastor fica caminhando na orla, fazendo de vez em quando uma corridinha e pensando, qual é a próxima dele, hein? Qual será a próxima dela agora? A gente fica a pensar, qual será a próxima atitude desse crente carnal que não quer se submeter à palavra de Deus? A gente fica nessa expectativa. São esses que tiram o nosso sono. Mas graças a Deus, a maioria, quando observa o testemunho de fé, o testemunho de perseverança, eles ficam mais animados para pregar a palavra de Deus, ficam mais estimulados a continuarem na fé. Amém, irmão? Foi isso que aconteceu lá na igreja de Filipos. Eles ficaram mais estimulados e ousavam falar mais da palavra de Deus com desassombro, com destemor, sem medo. Irmãos, nós também. Eles estavam correndo o risco de serem presos e mortos, irmãos. Hoje você pode falar da palavra de Deus sem nenhum problema, você não vai ser preso nem morto por causa disso. Mas naquele tempo você corria risco de vida. Quantos de nós aqui, irmãos, se tivéssemos uma máquina do tempo e pudéssemos voltar 2000 anos atrás e caíssemos de paraquedas lá em Roma, do nosso lado do Coliseu Romano, e você visse aquelas cenas dos cristãos sendo levados dentro da arena do Coliseu Romano, e os soldados romanos soltando os leões para devorarem mulheres, homens e crianças, só porque eles eram crentes. Quantos de nós, para analisar, será que eu e você temos essa coragem de aceitar Jesus e dizer, sou cristão, e olhar tua mulher e teu filho sendo levados para serem decapitados, ou para serem mortos pelos leões, ou pelos gladiadores no Coliseu de Roma? Quantos de nós estamos dispostos a isso, irmãos? Aceitar Jesus naquele tempo é você sentenciar a morte. Você estava sendo a sua sentença de morte. Então, quando Paulo diz isso, vocês, ao observarem as algemas, começaram a falar com mais destemor, com mais desassombro. Paulo estava trazendo elogio, dizendo, vocês são crentes mesmo. E graças a Deus, é a maioria. Então, irmãos, aprendemos o que com esse versículo? Que por mais que a igreja seja de Deus, por mais que a palavra de Deus verdadeira esteja sendo pregada, existe uma minoria, infelizmente, que não vai dar ouvidos. Existe um pequeno grupo que você vai ver sempre trazendo picuinha, fofoquinha, não abraçando a fé. Infelizmente. Então eu estou falando isso para você não se escandalizar. Porque às vezes você está começando na fé, ou você tem muitos anos de igreja, mas você ainda é um crente muito imaturo, você observa algum irmão fazendo alguma coisa errada, você se escandaliza. Não vou mais para essa igreja não. O irmão falou isso, a irmã falou aquilo, então eu vou ficar só em casa mesmo. Eu estou falando isso para você não se escandalizar, porque existe uma minoria que não vai dar ouvido, existe uma minoria que não vai falar da palavra de Deus, que vai recuar, que vai deixar de se reunir, que vai deixar de falar do amor de Deus. Amém? Fique atento a isso para você não se escandalizar, você não ser levado por esse tipo de vento, esse tipo de coisa. Perfeito? Amém. Então aprendemos aqui que quando nós
olhamos para alguém que tem fé, como no caso aqui da igreja de Filipos olhou para Paulo, nós nos sentimos mais encorajados para falar da palavra, ok? E o último texto aqui para a gente poder participar da ceia, Colossenses 3,16. Tem uma palavra de Deus, o apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Você achou? Olha o que Paulo diz para a igreja de Colossos: habite, resida, né, ricamente ou abundantemente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Primeira lição aqui, Paulo está dizendo: habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. A palavra de Deus precisa habitar em nós de forma abundante e rica, não de maneira pobre e escassa. Senão, se isso não acontecer, no caso contrário, essa mesma palavra não vai ter força. Não vai ter força para influenciar a sua vida. Na hora que chegar o momento de decisão, que você tem que praticar a palavra, escolher entre Jesus e servir o pecado ou o mundo, a palavra de Deus não vai ter força para que você possa, para te influenciar e te levar a obedecer. Então a gente percebe que em muitos cristãos a palavra de Deus não habita ricamente nela. Infelizmente, como falei, para elas a palavra de Deus é só um livro, a Bíblia é só um livro que se abre só no domingo só. Tem que ser diário, tem que ser diariamente. A palavra de Deus habite ricamente em nós. Como é que ela pode habitar ricamente em nós? Através da audição, através da leitura da palavra, através de canções que você canta ao Senhor, que você louva. Você está indo para o trabalho, né? Bota lá no rádio do carro, começa a ouvir louvores, começa a louvar juntamente com o cantor, você está exaltando o Senhor. E geralmente muitas canções, não todas infelizmente, mas muitas canções são a própria palavra de Deus cantada. Então você está cantando ali, de certa maneira, a palavra de Deus está entrando no seu coração através das canções bíblicas, né? Habite em vós ricamente. Aí ele diz assim: olha, vocês, está falando dos crentes, hein? Precisam se instruir e se aconselhar mutuamente. Olha só, ele está dizendo aqui que o conselho e instrução não tem parte somente do pastor, mas de todo crente maduro, firmado na palavra. Quando você for dar conselho para o teu irmão, para a tua irmã, que estes conselhos sejam baseados na Bíblia. Você entende? Baseado na Bíblia. Certo? Eu fiz certa postagem essa semana passada a um irmãozinho lá do Rio. Ele foi... me lembrei. Foi uma postagem que eu coloquei de uma igreja lá em Rio Bonito, uma igreja batista, irmãos, batista renovada, que colocou uma chamada do culto jovem e botou a postagem, as gaiolas. Quantos viram essa postagem? Viu, Fábio? As gaiolas do louvor, um negócio assim, que é algo... Oi? Baile da gaiola. De onde que vem isso, pastor? Gaiola? Não sei se você sabe, os bailes funk, eles possuem uma gaiola. Pastor, o senhor já foi para o baile funk? Não, mas eu sei que eles fazem isso. Os bailes funk possuem uma gaiola, e as meninas ficam dançando lá, até mesmo nuas, se você quer saber. É a gaiola do funk, do baile dos funk. Olha a chamada para o grupo jovem, para o evento do grupo jovem no sábado, venha para o baile das gaiolas. Aí eu postei isso daí, um irmãozinho lá do Rio entrou e comentou. Eu entrei no site e vi que é uma igreja séria. Eles já até retiraram essa postagem por causa da polêmica. Aí eu fui responder, eu falei: querido, independente se a igreja é séria ou não, isso é heresia, isso é blasfêmia. Baile das gaiolas dentro da igreja? O que é isso? Periquita que vai... Papagaio, arara, gaiola? O que vão trazer para... Aí eu falei assim: querido, independente se a igreja é séria ou não, está errado. Toda heresia precisa ser denunciada.
Citei textos bíblicos. Paulo, 1 Timóteo 4:1. Nos últimos tempos, o Espírito expressamente afirma que muitos apostatarão da fé ouvidos a ensino de demônios. Citei, pá. Aí citei outro texto de Paulo, e cheio de Bíblia. Aí ele foi e respondeu: entendi, ponto. Se eu entro apenas no argumento, não porque isso e aquilo, o debate ia continuar. Como é que eu cortei ele? Bíblia. Acabei com a argumentação total dele. Ele não teve como argumentar e tentar dizer que é válido, que eu não poderia colocar aquela postagem. No entendimento dele, qual foi? Não, você não pode colocar essa postagem porque foi uma igreja séria que fez isso. E daí? Mesmo sendo uma igreja séria, as heresias, aquilo que está errado, precisa ser o que? Denunciado. Na cabeça dele não. Mas isso aí é a geração do mimimi, é a geração que segue pastor e coach, é a geração dos que seguem palestrantes de casamento, como o Cláudio Duarte. Essa é a geração, não quer ouvir a verdade. Não quer ouvir a verdade. Então você, às vezes, quando você quer viver a palavra, às vezes não, na hora das vezes, quando você quer viver realmente a palavra como ela é, espere que você vai ter oposição, tá? Fique tranquilo, que alguém vai querer lá, crentezinho, alguns crentes aí de minha boca, vão querer argumentar com você e dizer que é legal, que é legítimo. Vai das gaiolas, irmão. Imagine um jovem que ouve uma chamada dessa. Vamos lá na igreja, vai ter o que? Culto jovem, a barra das gaiolas. Se coloca no lugar, na mente de um jovem não crente, recebendo um convite desse. Aí ele vem no sábado, aí tem a gaiola pendurada aqui, alguém vai dançar, alguma coisa vai acontecer. No domingo, aí ele volta, esse jovem que foi convidado, ele volta. Aí ele vê apenas a palavra de Deus, o louvor rolando. Ué, cadê a gaiola? Não tem mais não? Tem não. Ah, pensei que ia ter gaiola toda semana. Você está entendendo, irmão? Estamos vivendo o fim dos tempos. Então Paulo está dizendo para nós que nós temos que aconselhar, instruir uns aos outros, amém? Mutuamente, baseado na palavra. Não tente dar conselho para a pessoa se você é uma pessoa que negligencia a palavra. Às vezes você gosta de dar muito conselho. Pastor, eu sempre estou aconselhando as pessoas, eu sou um conselheiro. Rich, conselheiro amoroso. Eu conselho para todo mundo. Eu gosto de ensinar. Mas tu não lê o livro, cara. Tu não lê a Bíblia. Então seus conselhos são baseados nos seus achismos. Todo o meu aconselhamento precisa ser baseado na Bíblia. Se você for fazer um gabinete comigo, eu vou tacar a Bíblia para você. Mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz aqui. Porque quando você sair do gabinete contrariado, chateado comigo, não vai ser só comigo, você vai sair contrariado com a Bíblia. Que você não quer obedecer a palavra. Entende? Então alguns pastores querem ficar aconselhando, baseando-se em Freud, nos seus achismos. Então aprendemos aqui: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Aí ele vai dizer, fazendo o que mesmo, irmãos? Louvando a Deus com, repita comigo, salmos, hinos e cânticos e espirituais. Então quais eram as canções que eram cantadas na igreja primitiva, quando os crentes lá de Filipe se reuniam? Primeira coisa que Paulo diz: vocês precisam se reunir e vocês precisam cantar salmos. É isso mesmo, os salmos do Antigo Testamento, os salmos de Davi. Aliás, dos 150 salmos, Davi não compôs todos aqueles salmos que você vê ali, ele compôs 73 salmos, o restante é de Asaf, e tem um salmo de Moisés, de 150. Então, Paulo está dizendo que vocês precisam cantar salmos. Os salmos, na verdade, eram o inário de Israel. Era uma espécie de inário, tipo o cantor cristão da Assembleia de Deus, da Batista, ou a harpa cristã da Assembleia. Eram os salmos. Então Paulo está dizendo, cantem esses salmos. Pode pegar os textos do Antigo Testamento, vocês conhecem a levada, as notas, e vão embora. Comece a cantar a palavra. Cantem salmos, cantem hinos. Alguns estudiosos acreditam que, quando Paulo está dizendo para cantar hino se diferenciava de salmos no seguinte aspecto: hinos eram hinos compostos pelos próprios irmãos da igreja primitiva. Então, alguns estudiosos acreditam que havia essa diferenciação. Quando ele diz para você cantar salmos, eles cantavam os salmos do Antigo Testamento. Quando diz para eles cantarem hinos, eram hinos compostos por eles mesmos. E quando diz aqui
cânticos espirituais. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Alguns estudiosos acreditam que esses cânticos seriam cânticos espontâneos. Como assim, pastor? No meio ali do louvor, da adoração, a pessoa começa a cantar em outro ritmo, né? Os irmãos começam, o ministro de louvor começa a cantar outra letra, seriam cânticos espontâneos, cânticos espirituais. A maioria dos estudiosos tem uma concordância para saber ou para explicar o que seriam esses cânticos espirituais. Por quê? Porque tanto os salmos como os hinos também são cânticos espirituais. Não tem um cântico carnal, os salmos e os hinos são cânticos carnais e os cânticos espirituais são mais elevados. Não. Então alguns acreditam que seriam cânticos espontâneos. Quando a igreja se reunia, brotava do coração ali do cantor, dos irmãos, outras letras que não haviam ainda os demais aprendido, então eles começavam a cantar espontaneamente, louvando a Deus. Então Paulo está dizendo, habite em vós a palavra de Cristo de maneira pobre, amém? Amém não, de maneira rica, ricamente, a palavra de vocês se reúnam, se aconselhem, se instruam. E essa palavra instruir vem da palavra grega didáskalos, significa ensino. Ensinem! Você só pode ensinar alguém se você manejar bem a palavra da verdade. Você só pode ensinar algo a outra pessoa se você domina o assunto. Você, na faculdade, no ensino médio, você já teve aula com um professor que não dominava o assunto? Você já teve já? Todo mundo estudou com bons professores que dominavam o assunto? Não? Irmão, já estudei. Existe, por exemplo, na teologia, uma matéria, uma disciplina que fala sobre os evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos, pastor? Os evangelhos sinóticos são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A palavra sinóptico significa a mesma visão, ou visão conjunta, a mesma visão, algo parecido, né? Por quê? Porque João, o evangelho de João, se distingue de Mateus, Marcos e Lucas. Você percebe que as narrativas de Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidas. Então os teólogos chamam esses 3 evangelhos de evangelhos sinópticos. E dentro desse estudo dos evangelhos sinópticos, dentro da teologia, existe um assunto chamado sobre a fonte que. A fonte que, alguns acreditam que havia uma fonte escrita que se perdeu e ela é chamada de fonte que de Kelly. A palavra Kelly em alemão significa fonte. Então eles acreditam que esta porção das escrituras que se perdeu no tempo, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, ao compor o seu evangelho, eles utilizaram dessa fonte. Irmãos, é um assunto complexo. Eu sei que 90% de vocês aqui, que estou falando aqui, nunca ouviu falar desse assunto. Mas quando estou dando aula de módulo, eu falo. São assuntos de faculdade de teologia. Muito bem. Na faculdade de teologia, eu tive 2 professores que trataram desse assunto. Um dominava de olho fechado. Dominava o assunto e brincava. Aí ele teve que se afastar. Aí colocaram outro professor. O professor é bom, mas não sabia necas de pitibiriba acerca deste assunto. Porque nem todo teólogo, nem todo estudante de teologia se aprofunda nesse assunto. As fontes. Existe a fonte Kelly, a fonte Q. Mateus se utilizou também de uma fonte específica dele, que é a fonte mateana, que chama, fonte lucana, etc. Esse outro professor, quando ele foi dar essa aula sobre a fonte Kelly, sobre os evangelhos sinóticos, o pessoal esperava o quê? Já tinha tido aula com outro professor que dominava o assunto. Esperava que, no mínimo, esse outro professor seguisse na mesma levada, né? Irmão, o cara falou. O outro professor deu uma apostila grossona falando do assunto. Esse outro professor deu 2 folhas só. Estudem aí. Aí os alunos falaram assim: puxa, caramba, ele não domina o assunto. E teve aluno que chegou e falou assim: pastor, o senhor não domina o assunto, não, né? Ele ficou assim: não domina o assunto. É complexo. Ou seja, é muito ruim e desagradável, as pessoas percebem, quando você quer instruir a outra e não domina um assunto. Pois bem, o crente que não estuda a palavra e quer dar conselho para outro, instruir a outro, como diriam os jovens, vai dar ruim. Não dá certo, né?
Você querer falar da palavra de Deus e você não dominar, como é que você vai instruir? O termo no grego diz ensinar. Mutuamente, o ensino fica, claro, principalmente em carne do pastor, mas todos nós que estamos na palavra podemos ensinar, instruir uns aos outros. Amém, irmão? Instruir na palavra, não ensinar abobrinha, não ensinar na palavra. Esse é o conselho de Paulo para nós. Habite em vocês ricamente a palavra. Para quê? Para poder instruir, aconselhar. Quantos de nós estamos aptos para dar conselho para alguém? Conselhos bíblicos que vão transformar a vida da pessoa. Só se você for cheio da palavra. Só se a palavra de Deus habitar em você ricamente. Que habite no teu coração, em nome de Jesus, ricamente. Amém? Amém.